Estados Unidos. Na primavera de 86, esta cidade inteira lutava outra vez, neste caso, pelo 16º título da NBA. Quem não via o jogo, ouvia pelo rádio. Here at the Boston Garden, where the Boston Celtics and the Houston Rockets get ready for basketball battle in game number 1 of the World Series of Basketball, the NBA Finals. And I want to tell you, both of these ball clubs are at least talk ready. Duas equipes competindo pelo prêmio mais almejado do basquete da NBA. O Houston Rockets buscando seu primeiro título. O Boston Celtics já tinha 15. O 16º seria a confirmação de seu domínio na NBA. O ano do Sweet 16. A glorious Sweet 16. Larry Bird. Almost his own shot. Oh, what a play. 5 seconds to go. Magic with a hook shot. Scores with 2. Jordan. Oh, a spectacular move by Michael. Final da NBA de 1996. Boston Celtics contra o Houston Rockets. Aqui você acompanha o Boston Garden completamente lotado para aquela primeira partida. Larry Bird jogava como um deus do basquetebol. A série começou com uma partida dura. O Houston Rockets usava seus dois jogadores de ataque, considerados as torres gêmeas da NBA. Hakeem Olajuwon estava muito bem no jogo. O Boston Celtics tentava a penetração, forçando as faltas do adversário. A estratégia deu certo. Ralph Sampson conseguiu 3 faltas logo no primeiro período e teve que sentar. Ele foi substituído, fazendo muita falta à equipe do Houston. O Houston Rockets pressionou, tentando recuperar seu ritmo, mas não adiantou. O Boston Celtics é quem tinha o ritmo na partida, liderados por Larry Bird. Uma rotação rápida no ataque, sempre contando com os arremessos certeiros de Johnson. O Celtics mostrava mais uma vez sua grande forma. Em quase todo o ataque, cesta do Boston Celtics. 11 dos 15 títulos anteriores do Boston começaram com uma vitória na série final. Porém, Hakeem Olajuwon, no segundo tempo, voltou a jogar como havia jogado durante a temporada inteira. O pivô do Houston mostrou que ele não seria uma vítima naquela partida. Ele queria respeito e jogava para conquistá-lo. Hakeem fez 25 pontos naquela partida e o Houston conseguiu chegar atrás do Boston Celtics por apenas 1 ponto. Hakeem Olajuwon crescia cada mais naquela partida, cada vez mais. Eles começaram a aproveitar a fraqueza do Boston Celtics. Porém, nesta jogada, Hakeem Olajuwon cometeu sua 4ª falta. Ele continuou no jogo e segundos depois cometeu sua 5ª falta. Agora o pivô do Houston teria que se sentar. E a torcida do Boston foi à loucura. The call went out to the most notorious band of desperados in the NBA, the Celtic defense. A defesa do Boston Celtics melhorou 100% depois da saída de Hakeem Olajuwon. Eles jogavam com mais liberdade, usando
defesas variadas e também a defesa de armadilha. O Boston forçava o Houston a cometer erros. Já no quarto período, o Boston liderava por 15 pontos, determinados a conquistar a vitória naquele primeiro jogo da série final. O técnico do Houston, Bill Fitch, viu Danny Ainge jogar como nunca, um jogador que ele já treinou e que ele nunca acreditou. Ainge, no segundo tempo, jogou muito, ajudando o Boston Celtics a ganhar 112-100, placar final. Boston ganha a primeira partida da final, jogando dentro de casa, onde jogaria também o segundo jogo. Danny Ainge fala que não jogou muito bem quando era jogador de Fitch, e ele mostrou que ele é um grande jogador para seu ex-técnico. O Boston Celtics era um time frio e um time bastante concentrado. Kevin McHale falando que esta fita cada vez está mais apertada e quando ele entra na quadra ele quer matar alguém. Segunda partida. O Houston, antes da partida, fazia também um treinamento forte, querendo consertar os erros. Hakeem Olajuwon e Sampson não haviam ganho títulos nas universidades. E aqui Hakeem Olajuwon fala que ele queria brigar e conseguir um título da NBA. Era a sua meta em sua carreira. Partida número 2. Depois de uma temporada crescendo, a equipe do Houston entrou na final da NBA. Porém, Larry Bird mostrava o que é ser um campeão. Ralph Sampson não jogou bem na primeira partida, porém no segundo jogo começou a mostrar o seu talento. Emoção. Este era o combustível de Sampson. O Boston começou aqui a sentir o gosto da derrota. Depois de uma boa fase do Houston, o Boston voltou a jogar melhor. Muitos erros da equipe, aproveitados pela equipe de verde e branco. Houston estava deixando uma vitória fácil escapar. Um erro contra o Boston Celtics pode ser fatal, e eles aprenderam isto no segundo jogo. No terceiro período, o Boston dominava a partida e o Houston se mostrava frustrado. A execução nos arremessos do Boston Celtics era quase perfeita no segundo tempo. O Boston achou sempre um homem aberto para fazer o arremesso. Larry Bird liderava o time. Ele acabou com 31 pontos e com grandes assistências. O Boston deu uma lição no Houston naquela segunda partida. A tentativa de empatar a série não deu certo para o Houston. Eles teriam que voltar para casa e tentar uma vitória no terceiro jogo. Esta foi a 40ª vitória consecutiva do Boston naquela temporada, jogando em casa. I really have some compassion for our ball club because I know they want to look better. I know they can play better. And it's embarrassing to be in a championship series and have one team dominate you the way Boston dominated tonight. Estamos de volta com a final da NBA de 1986. Aqui você acompanha a cidade de Houston, uma cidade que combina com a equipe do Houston Rockets, uma cidade de 150 anos de história.
Este o ginásio The Summit, casa do Houston Rockets. O Houston chegou mais uma vez à final da NBA. Eles não queriam deixar acontecer o que aconteceu em 1981. O leste enfrentava o oeste. E dentro da quadra, o Houston tentaria sua primeira vitória na série final de 86. I Houston Rockets ritornano ai confini aria condizionata del Summit di Houston, Texas. The Rockets own the NBA's second-best home court record, and during the playoffs, they're undefeated in Houston. The Summit is also the site of the 1981 championship series, in which the Boston Celtics endured two tough battles on their way to the NBA title. O Boston ganhou as duas primeiras partidas em casa. Só que agora seria diferente. O Houston mostrou muita segurança no começo da partida jogando em casa. Agora sim a equipe mostrava dentro da quadra quem era o campeão da Conferência do Oeste. Porém, Larry Bird ainda apresentava magia em seus lances. O Boston perdia por 3 pontos depois do final do primeiro tempo. Porém, como sempre vem acontecendo com a equipe, o Houston entra num transe no terceiro período. Como se a equipe fosse hipnotizada pelos jogadores do Boston Celtics, nada dava certo. Down by 2 games and trailing in a third. Houston's survival depended on an immediate. O Houston perdeu 6 bolas naquele terceiro período. Perdendo por 2 jogos, eles sabiam que era hora de virar a mesa. Aceitando o desafio, as torres gêmeas do Houston, Sensun e Olajuwon. Uma das duplas mais fortes no ataque da NBA naquela época começava a mostrar que eles podiam chegar lá. Sensun usando seus 2,25 metros de altura para pegar os rebotes e também para fazer pontos. Finalmente ele deu o sinal de vida. 22 rebotes e 24 pontos naquele jogo. O ataque do Boston tentava sair de uma maneira diferente sobre a força da altura da equipe do Houston. Usando a velocidade, o Boston continuava firme e forte na partida. Porém, o Houston ganhava por 11 pontos ainda no terceiro período. O Boston começou a apresentar o mesmo basquete das 2 primeiras partidas no quarto período. A vantagem do Houston ia caindo a cada segundo. A diferença aqui era de 1 ponto. Houston liderava no finalzinho do jogo. Eles precisavam de parar o Boston Celtics desta vez. Seria uma jogada defensiva. Robert Parrish não acerta este arremesso. E o juiz não deu falta em ninguém. Larry Bird não acreditou. O juiz marca uma bola ao alto. E Sensun controla no tapinha. Falta em Hakeem Olajuwon. E ele só converte um dos lances livres. O Boston, com 5 segundos faltando para terminar o jogo, ainda tinha uma chance. Porém, uma defesa espetacular do Houston forçou o Robert Parrish para fora da quadra. E o Houston concluiu aqui sua primeira vitória naquela série final. Ralph Sampson ficou muito satisfeito, o capitão da equipe. Fitch, o técnico, fala que depois desta partida, o Houston começaria sua caminhada para o título. Partida número 4. Mais uma vez, como sempre no terceiro período, o Houston começou a cair de produção.
A quick Celtic burst punctured Rocket momentum, and Houston needed to stop the leak. O técnico do Houston disse numa entrevista que jogar contra uma equipe como o Boston Celtics daquela época é muito difícil, porque era um time muito mais entrosado, e seu time um time jovem. O ataque é sempre uma arma fundamental na NBA, porém nesta série a defesa falou mais alto. Mitchell Wiggins e Rodney McRae começaram a jogar bem na defesa pelo Rockets e tudo mudou. Eles conseguiam parar até mesmo o grande Larry Bird. No ataque, as torres gêmeas faziam tudo pelo Houston. Hakeem Olajuwon e Sensun. Uma partida de altos e baixos para o Boston Celtics. Não parecia mais aquela mesma equipe que ganhou 2 jogos consecutivos no Boston Garden. Porém, no terceiro período, no finalzinho, Larry Bird jogou com mais liberdade no ataque, com Johnson voltando para a defesa. O Boston começou sua reação. Mas o Houston mostrou ainda o seu domínio no garrafão com Hakeem Olajuwon. Pressão do ginásio The Summit. Com 3 minutos para o final da partida, Bill Walton volta ao jogo e é vaiado pela torcida. Jogo empatado, 101-101. Com esta cesta de 3 pontos, Larry Bird coloca o Boston na frente, 104-101. Finalzinho de partida, McRae erra a cesta no tapinha, seu companheiro converte. The Rockets' job was to allow Boston just one-shot opportunities, and they failed only once. O Houston tentava dar apenas uma oportunidade de ataque para o Boston Celtics. E aqui você acompanha a única vez na qual eles falharam. Time still remained for a comeback. Ainda tempo de reação para o Houston. McHale rouba a bola. Johnson faz o passe para Danny Ainge. Larry Bird gasta o tempo e o Boston consegue uma vitória impressionante. 106-103, placar final. Partida número 5, uma partida decisiva para o grande Houston Rockets. Ralph Sampson jogou como um homem possuído pelo demônio. E aí você acompanha uma demonstração disto. Ele acabou atingindo um jogador reserva do Boston Celtics e foi expulso do jogo. Ele acertou Jerry Sisten, um jogador que não havia nem participado de um jogo daquela série. Sisten ficava inconformado. Sensun vai para o vestiário mais cedo e desfalca a equipe do Houston. Jim Peterson foi a solução para o Houston. Ele entrou no lugar de Sensun e arrebentou naquela partida, fazendo uma ótima parceria com Hakeem Olajuwon. Dominando no garrafão, o determinado Jim Peterson se tornou a terceira torre do Houston Rockets. Ele conseguiu 12 rebotes na partida. Hakeem Olajuwon conseguiu estabelecer um novo recorde na NBA, com 8 bloqueios numa partida de playoffs. Com Peterson na partida, o Houston parecia uma equipe rejuvenescida e começou a controlar o jogo. No terceiro período, abriram uma liderança de 25 pontos.
O Boston teve que se render. Robert Reed perdeu para o Boston Celtics na final de 1991 e 81, melhor dizendo, um título tão esperado. E aqui ele tentava se vingar. O Houston consegue finalmente uma vitória, forçando o sexto jogo novamente em Boston. Final 111-96. Sampson volta a jogar. Entrando no Boston Garden, logicamente, ele é vaiado pela torcida do Boston Celtics. Logo no início da partida, Sampson se tornou a presa favorita de Kevin McHale. Com seus braços longos, McHale conseguia controlar o melhor jogador de ataque do Houston Rockets. McHale acabou fazendo 21 pontos no primeiro período do jogo. Porém, Olajuwon também sabe jogar no ataque. E foi isso que ele fez. Olajuwon liderou um ataque do Houston Rockets que terminou com 11 pontos sem resposta do Boston Celtics no segundo período. Ele conseguiu 3 roubos de bola consecutivos. E a equipe do Houston começava a encostar no marcador. Walton estava muito mal no jogo. Mesmo assim, o técnico Casey do Boston Celtics mantinha seu jogador na partida. Casey pedia a Johnson para não parar de correr, para não ter preguiça. Dennis Johnson começou a jogar como nunca havia jogado naquela série, na defesa. O Boston sentia o cheiro de mais um campeonato, que seria o 16º, o Sweet 16. Nos momentos decisivos da partida, o rei de Boston foi a solução do Boston Celtics. Larry Bird liderou a equipe até o final mais uma vez. Na metade do quarto período, o Houston já não tinha mais chance. 28 pontos de liderança depois desta cesta de Bill Walton. Momentos de alegria para o Boston Garden, para a torcida de Boston. O 16º título do Boston Celtics na NBA, a equipe que mais conquistou títulos nesta liga. Boston Celtics campeão de 1986. O Sweet 16. Obrigado por sua companhia. Quem lhes falou foi Lívio Reis pela ESPN.